E Lula segue na caravana enquanto o Tribunal Federal da 4ª Região julga hoje o recurso do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá, em que foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. Será a partir da 1h30 da tarde. O julgamento poderia resultar na prisão de Lula, mas uma decisão do Supremo impede a execução da pena até o dia 4, depois da Páscoa. Para entendermos melhor esse assunto, eu convidei o advogado criminalista Jovaci Peter Filho. Bom dia, doutor. Bom dia, André. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Vamos tentar entender, explicar para as pessoas que estão nos assistindo em casa. Um tribunal vai julgar se ele pode ser preso, mas o outro já disse que ele não pode ser preso? Explica para a gente. Então, Andressa, semana passada o Supremo Tribunal Federal apreciou um habeas corpus preventivo que o ex-presidente Lula impetrou, então, perante o Supremo Tribunal Federal. A sessão de julgamento ela foi uma sessão muito extensa, porque havia uma questão preliminar que era sobre o cabimento desse habeas corpus. Tendo em vista o tempo em que essa sessão perdurou, os ministros entenderam, primeiro, votaram a preliminar de cabimento, entenderam que era cabível para que se pudesse apreciar o mérito do pedido. E qual era o mérito do pedido? Que ele não viesse a ser preso até que todos os recursos pudessem ser julgados. Que é essa discussão que nós estamos tendo no Brasil sobre a chamada execução provisória da pena após condenação em segunda instância. Então, o tribunal, em primeiro lugar, entendeu que poderia avançar na análise do mérito. Só que, dado o tempo, acabou não avançando. E como não avançou, o tribunal também entendeu que até que seja retomado o julgamento, que será no dia 4 de abril, ele não poderá ser preso. E, portanto, uma possível decisão hoje desfavorável ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não terá o efeito da chamada expedição do mandado de prisão contra ele. Ou seja, mesmo que o tribunal hoje decida que ele deve ser preso, ele só poderá ser preso depois de uma avaliação do Supremo na semana que vem. Exatamente. Então, vamos imaginar que o cenário mais provável hoje é que o TRF4 julgue improcedente o recurso dos chamados embargos declaratórios e mantenha a decisão condenatória que foi proferida há algumas semanas atrás. Nesse sentido, o próprio TRF4 já tem uma súmula do tribunal que permitiria a expedição do mandado de prisão. Só que, em razão dessa decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal, não faria sentido que o TRF expedisse um mandado de prisão, uma vez que o Supremo condicionou a prisão em segunda instância, nesse caso, à retomada da sessão, que só ocorrerá no dia 4 de abril. Agora, hoje, por exemplo, se for decidido que Lula tem razão, se nesse recurso for votado realmente que ele pode ser solto, acabou todo o processo? Não, ainda não. Ainda que o TRF4, na sessão de hoje, possa, até de forma inesperada do que já vem sendo o posicionamento do tribunal, ele possa ter um julgamento onde não haja expedição do mandado de prisão, seja por conta de uma decisão que mude a decisão da apelação, ou até mesmo por entender que não seja o caso da expedição do mandado de prisão, que é importante a gente falar isso. O tribunal não está obrigado a expedir o mandado de prisão. Há uma possibilidade, segundo a própria jurisprudência do tribunal, há uma autorização. O tribunal pode entender que não seja o caso. Considerando essa hipótese do tribunal entender que não seja o caso, ainda haverão outros recursos. Tanto o Ministério Público Federal quanto a defesa poderão recorrer ao STJ e posteriormente ao STF. Ao STJ, num recurso chamado recurso especial. Ao Supremo Tribunal Federal, num recurso chamado recurso extraordinário. Bom, a gente tem diversos comentários aqui no nosso Facebook. O Carlos Antônio diz: esse condenado solto é um tapa na cara da sociedade. O Gildson Vaz: tenho vergonha do Brasil, aqui só há leis para os pobres. Eu queria comentar um pouquinho sobre o Gildson, o que ele disse aqui, que essa impressão que muita gente tem é que depois da segunda instância as pessoas são presas e Lula não. Isso é porque ele é um ex-presidente? Andressa, realmente há um posicionamento diferente nesse caso. A tendência da jurisprudência brasileira, inclusive inaugurada pelo próprio Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2016, era da execução provisória após a condenação definitiva em segunda instância. É bem verdade que entre fevereiro de 2016 e hoje, o próprio Supremo já tem flexibilizado muito esse posicionamento, antes mesmo do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Agora, há um fato novo no Brasil.
Nós temos alguns episódios que aconteceram ao redor do mundo de prisões de ex-presidentes. Recentemente, o presidente do Peru renunciou por conta de escândalos de corrupção. Agora, nós temos um fato que é inédito no mundo, porque nós temos a possibilidade iminente de uma prisão de um ex-presidente que também é presidenciável. Ou seja, que está concorrendo às eleições e está fazendo campanha, né? Está fazendo campanha e nas últimas pesquisas de opinião aparece bem avaliado. Então, é bem provável, sim, que esse cenário novo tenha tido uma influência no convencimento dos julgadores. Nós não temos dados científicos para apontar isso, mas dado esse ineditismo da situação do Brasil, sim, nós temos um caso especial. Está tudo sendo julgado de forma diferente, a impressão é essa, né? Que Exatamente. as pessoas têm. E a possibilidade do Supremo mudar o entendimento que havia em fevereiro de 2016 a partir desse caso, também é uma possibilidade muito grande. Se nós considerarmos que no dia 4 o Supremo vai julgar o mérito, e lembrando, um habeas corpus é uma ação individual. Então vamos imaginar que o Supremo mude o seu entendimento e não permita mais a chamada execução provisória da pena após a segunda instância. A pergunta que fica é, e todas as outras pessoas que estão cumprindo pena de forma provisória? Na Lava Jato, por exemplo? Exatamente. Poderão se beneficiar desse caso? E nós temos um outro fator complexo, porque o Supremo tem duas ações diretas de constitucionalidade, a de número 43 e 44, esperando o julgamento para isso. Então, cenas do próximo capítulo que podem apontar uma mudança de rumo na jurisprudência nacional. As pessoas realmente aqui que estão mandando mensagens para a gente realmente estão bastante indignadas com a justiça nesse caso, né? O Robson Ferri, esse nosso país, as leis só funcionam para os pobres. E o Felipe Sena diz o seguinte, se eu fosse um bandido, queria ser julgado pelo STF. Talvez não, né? Porque nesse caso é um caso bem diferente por se tratar de um ex-presidente, como a gente estava falando, né? Sem dúvida, Andressa. Então, nós temos que aguardar esse julgamento, porque esse julgamento é sim um divisor de águas. E mais uma vez, não é apenas por ser o ex-presidente Lula, é por ser um ex-presidente presidenciável. Então, ainda que nós tenhamos a expectativa, e a gente espera que isso aconteça, que a justiça tenha um posicionamento equilibrado, tanto em face desse caso quanto dos demais, há um episódio novo na história do Brasil e também na história política mundial. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã, pelos esclarecimentos aí. A gratidão é minha e um bom dia a todos. Obrigada.